Oi, pessoal, aqui é a Misaki e essa semana a gente vai falar de um livro que se chama Proibido, da Tabitha Suzuma. Acho que é assim que fala o nome dela, né? Eu nunca tinha lido nada dessa autora, eu não conhecia ela antes desse livro, mas eu confesso que eu fiquei impressionadíssima com a escrita dessa mulher, gente. Vamos chegar lá, vamos chegar no porquê. O que Proibido traz pra gente? Ele traz a história de dois irmãos que vão se apaixonar. Sim, é esse assunto, incesto. E talvez por ser um assunto assim tão polêmico, esse livro me chamou a atenção. Eu nunca tinha lido nada parecido. O único contato que eu tive com algum caso de incesto em livros que eu já tenha lido foi em Brumos de Ávila, que Arthur passa uma noite com a Morgana e tem eles meio que saberem, né? Eles descobrem depois, no dia seguinte, que eles são, né, Arthur e Morgana. E por que esse livro é bem mais chocante do que esse primeiro contato que eu tive, né, com um caso de incesto? Nesse caso, os dois, né, a menina e o menino, eles são irmãos do mesmo pai e da mesma mãe, moram sob o mesmo teto, então eles cresceram juntos. E aí você vai me perguntar, Michele do céu, como assim? Eles, né? Tipo, não dá nem pra imaginar. E, gente, eu confesso que eu peguei esse livro justamente por achar que a autora ela não iria me convencer com essa história. Porque pra mim, incesto, sei lá, dois irmãos assim juntos é uma coisa assim extremamente, sei lá, me dá aversão só de pensar. Eu, Michele, como pessoa, não consigo me imaginar vivendo algo assim. Tanto que eu, sei lá, nunca fiquei nem com primos. Pra mim a ideia de ficar com parentes é abominável mesmo, sabe? Então eu fiquei muito curiosa e decidi pegar o livro por causa disso. Eu queria ver o que essa autora iria me causar com o texto dela. E sério, eu tenho que bater palmas pra essa mulher. Porque, gente, não tem como você ler esse livro e não, sei lá, se colocar no lugar dessas duas pessoas, sabe? Da menina e do menino. Não tem como. Então foi uma maneira, confesso, né, de eu conseguir enxergar esse lado, né, o outro lado, o lado de pessoas que, sei lá, viveriam isso e por que motivos talvez elas viveriam isso. Mas vamos contar um pouco da história só pra vocês contextualizarem aí por que eu tô achando tudo isso, falando isso pra vocês. Nós vamos ter o Locke e a Maia, que são esses dois irmãos mais velhos, né? Eles entre os dois não tem acho que nem um ano de diferença. Enfim, eles têm uma família completamente desregrada. A mãe deles é extremamente ausente. Então, dentro da casa, né, dessa família, a gente tem o Locke e a Maia. Temos mais um irmão, que ele é adolescente ali por volta dos 13, 14 anos, que é o Kit. E temos mais duas crianças, uma menininha bem titica ali de menos de 5 anos e um outro menininho de acho que é uns 5, 6 também, por aí. E eles vivem praticamente sozinhos na casa deles. Por quê? O pai deles faz algum tempo já que abandonou a casa, né? Ele largou a mãe deles e foi morar, casou com outra moça, e, enfim, foram embora, se mudaram de país até, e ele, assim, meio que deu um perdido mesmo na família. E o que aconteceu? Eles ficaram só com a mãe, só que a mãe deles, ao invés de, né, abraçar ali toda a família e fazer o papel de ambos, pai e mãe, não, ela meio que largou da família total, sabe? Então ela virou alcoólatra, ela trabalhava, tinha o emprego dela e tal, só que ela tentava passar mais tempo fora de casa do que dentro. O que força o Locke e a Maia a meio que desempenharem esse papel de pai e mãe que a casa precisa para os outros 3 irmãos mais novos. Então por aí, minha gente, vocês já começam a entender. Eles viveram num ambiente em que eles foram assim, forçadamente um casal, já começa aí. Então foi uma coisa que já me chamou a atenção na história, que eles viviam, né, essa realidade de casal mesmo ali, né, de cuidar de crianças e os irmãos deles eram como filhos pra eles tratavam eles realmente como filhos. E ao longo da história você vai tendo pontos de vista tanto da Maia quanto do Locke de que eles nunca se interessam por outras pessoas, eles nunca se apaixonaram, nunca tiveram casinhos e tal. Eles até tentaram, a Maia faz uma tentativa de sair, né, com outro menino, só que eles não conseguem ter nada, porque eles já meio que tinham aquele sentimento dentro deles, né, de amor mesmo, amor romântico um pelo outro. E aí, isso vai se desenvolvendo ao longo da história. E é muito interessante ver como eles dois, né, o próprio casal, abomina o que eles estão fazendo. Então, leva muito tempo para eles aceitarem que eles, né, como irmãos, eles estão apaixonados romanticamente. Então é uma coisa que nem eles que estão vivendo
vivendo ali, no começo conseguem aceitar. A gente vai ter a Maya aceitando isso bem antes do Locan, né? Aceitando que, beleza, eu tô apaixonada pelo meu irmão, a sociedade inteira condena, mas é amor, e amor é amor, enfim. Ela acaba, assim, aceitando pra tentar viver mais em paz. E com o passar do tempo, o Locan também vai aceitar. Só que aí o que acontece, minha gente? Eles têm noção de que isso que eles estão fazendo é crime. No Reino Unido, isso é considerado um crime. O Locan procura por isso, né? Eles têm realmente consciência de que é uma coisa ilegal. Então eles meio que tentam esconder, nesse caso, ao máximo. Eles têm planos ali, sei lá, de fugir no futuro, quando os irmãos deles, né, que são como se fossem os filhos, já tiverem criados e, sei lá, ir pra algum lugar em que eles possam ser marido e mulher ao invés de irmãos, pra tentarem viver esse amor. Só que muitas coisas ruins vão acontecer com eles, sabe, gente? Eu diria que essa história pode ser classificada assim, uma tragédia aí dos tempos modernos. Leiam com essa consciência. É aquele livro que vai dar um tapa na sua cara, você vai terminar o livro e vai ficar com aquele sentimento de, meu Deus, o que foi isso, sabe? Sentimento de choque mesmo, pela história em si. É difícil você tentar se colocar no lugar deles. Porém, após eu ter lido todo o livro, eu consigo entender um pouco de por que isso acontece. E é isso, minha gente, o final é assim, amargo e não tinha como, né? Não tinha como terminar bem isso. Eu acho que eu li desde o começo com esse sentimento de que realmente o negócio ia pro brejo, só que eu achei que foi, assim, bem mais chocante do que eu imaginava, sabe? A gente vai ter meio ali o Kit, né, que é o adolescente, ele meio que vai fazer uma coisa que fico eu imaginando que isso vai causar um trauma nele pro resto da vida. Ele vai carregar uma culpa ali de um certo acontecimento pro resto da vida dele. Acho que mais ou menos como a história de Atonement. Ai, gente, como que é o nome desse livro? Reparação. Desculpem. Mais ou menos como no livro Reparação. Não sei se vocês já leram esse livro. Eu não li o livro, eu só vi o filme, né? Mas a menininha, ela meio que estraga a vida da irmã dela com o mocinho que ela namora, né? Então o Kit, pra mim, ele teve mais ou menos ali uma participação, tipo essa menininha aí na história do Reparação. E também tem a mãe, que foi, assim, pra mim, foi a pior personagem ever. Eu fiquei com muita raiva dela, eu te juro. Foi difícil, assim, engolir esse tipo de mãe. Foi um dos tipos de mãe, assim, mais disgusting mesmo, sabe? Que eu já li em qualquer história de ficção que eu tenha lido. E é isso então, gente. Eu acho que se você é uma pessoa assim como eu, que gosta de ter aquele ponto de vista, né, da outra pessoa, né, da pessoa que tá fazendo alguma coisa que você nunca faria na sua vida, se você é esse tipo de pessoa, eu recomendo super esse livro. Leia, que vocês vão gostar muito. Um beijo, então, até a próxima semana com um livro mais amorzinho, tá bom? Beijo! Até!